pode ter matéria-prima da pesca industrial, a gente pode ter matéria-prima da pesca artesanal, da aquicultura, pode ter uma matéria-prima também de importação, como o Gustavo comentou agora, e a gente pode receber matéria-prima também de outro estabelecimento. Para quem não era da área da pesca, quando a gente fala de pesca artesanal, a gente está falando de pesca profissional artesanal. Tá? Então, um pescador artesanal, ele não faz isso, né? A gente brinca assim, não faz isso por hobby. A profissão dele é pescar, porém de forma artesanal. Ele tem carteira, tem licença, a embarcação é registrada como a pesca industrial também, tá? Para a gente entender aqui, né? Então, o que é considerado matéria-prima fresca? É aquela que não foi submetida a qualquer processo de conservação, a não ser pela ação do gelo. A resfriada, a diferença, é aquela que é embalada e mantida em temperatura de refrigeração. A gente tem matéria-prima viva, né? No caso dos moluscos bivalves, nós temos que receber a matéria-prima viva. Os crustáceos, no caso de lagostas, siris e caranguejos, e os gastrópodes também, tá? A gente tem, então, a matéria-prima congelada, que todo mundo já conhece, né? Aquela submetida ao processo de congelamento, quando alcança a temperatura de menos 18 graus, a gente considera que a matéria-prima realmente foi congelada, e tem que ter aquela etapa de passagem rápida do ponto crítico de congelamento. Tem literatura que fala de 5 a menos 2, tem temperatura que fala de 2 a menos 5, mas fica entre esses valores, tá? Vamos colocar ali, entre 5 e menos 5, mas tem diversos valores na literatura científica e na legislação no mundo, aí, nas regulamentações mundiais. Outra questão importante é que a gente pode ter a matéria-prima salmourada. Essa matéria-prima salmourada é aquela que eu já comentei com vocês, eu e o Gustavo, que é conservada em embarcação pesqueira, né, por meio de imersão em salmoura refrigerada. E aí essa matéria-prima, a gente vai receber ela com temperatura de até menos 9 graus. E agora, com a revisão do RISPOA, voltou a ser permitido o salmouramento, né, a ação de salmourar o pescado em terra. Esse produto, ele pode depois ser finalizado o congelamento em túneis, né, de congelamento, para que a temperatura alcance menos 18 e aí sim ser considerado congelado e poder ser estocado em câmara. Isso é muito importante, tá, gente, na prática com a fiscalização, né? A câmara de estocagem, ela estoca produto congelado. Ela não pode congelar o produto. O produto não pode perder, né, temperatura, a gente fala ganhar, mas perder temperatura na câmara. Ele tem que entrar com menos 18 nessa câmara. Outro ponto importante que esse produto, então, que a gente está vendo no parágrafo 2º, que é o produto conservado em salmoura refrigerada na embarcação pesqueira, ele vai ser denominado peixe salmourado congelado para conserva. No caso dessas embarcações, a matéria-prima só pode ser destinada para a fabricação de conserva de peixe. No caso do parágrafo 3º, que a gente está falando de equipamento congelador salmourador em instalações industriais em terra, o peixe será denominado como peixe salmourado congelado, tá? O que a gente tem que pensar quando a gente pensa em matéria-prima? Qual é a modalidade de captura e a despesca? Quando a gente fala de modalidade de captura, entendam aqui que eu estou falando também. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom? Sou o Gustavo. Quando a gente está falando de modalidade de captura, pensem também na pesca industrial. E quando a gente pensa, na pesca artesanal, mas não só a pesca, mas a retirada do caranguejo, né, a coleta de moluscos bivalves, toda essa parte também entra aqui. Então, a gente tem que pensar sobre essa modalidade. A gente tem que pensar sobre as condições da despesca quando a gente pensa na matéria-prima. Em que condições eu estou fazendo a despesca? Tem que pensar na questão de bem-estar animal. Quem falou de bem-estar animal antes? Foi alguém do bovino, não sei se foi a Lara, não foi a Lara. A questão de bem-estar, né, tem influência direta na qualidade da matéria-prima posteriormente, o estresse que é feito na despesca, tá? A gente tem que pensar como responsável técnico se aquela embarcação que a gente está recebendo tem licença para capturar aquela espécie.
Se aquele cultivo tem licença, né, tem toda a estrutura, as questões ambientais estão legalizadas. A gente precisa pensar sobre isso. A questão ambiental também, quando a gente pensa, isso a Pri comentou no grupo dela, né, Pri que tem bastante experiência no pescado, né, a questão ambiental, determinadas espécies têm tamanho mínimo de recebimento. Por exemplo, a sardinha verdadeira a gente pode receber só maiores de 17 centímetros. Então, isso tem que ser considerado pelo responsável técnico, isso tem que constar no meu monitoramento de recepção de matéria-prima. O local de descarga é muito importante, né? O novo RISPO-A coloca isso. A gente tem que ter controle, mais para frente eu vou falar o artigo que fala sobre isso, o Gustavo já comentou também, a questão da nota fiscal para a gente determinar a origem, para a gente fazer rastreabilidade. Uma coisa, né, Gustavo, que a gente não comentou no exercício, mas tu chegou a comentar, mas a gente não aprofundou, foi a questão do lote, da formação do lote. Geralmente a gente forma lote no pescado, na pesca industrial, a gente forma o lote do fornecedor, né? Então, se eu recebo um barco, aquele é um lote. Mas na condição do nosso exercício, a gente poderia pensar em, por exemplo, cada caminhão ser um lote, porque a gente sabe que eles estão em condições diferentes, né? Estão armazenados dentro de um caminhão, cada caminhão tem uma característica, tem uma condição de controle de manutenção de temperatura, veio numa determinada velocidade, ficou exposto ao sol, então a gente pode pensar sobre isso. Isso é muito importante, a rastreabilidade de pescado é uma coisa muito difícil, quando a gente não olha a cadeia como um todo. Na verdade, a gente tem que entender que durante o processo, sim, a gente vai misturar lote, mas se a gente tiver um controle da entrada, em cada etapa entender o que está misturando, não tem problema nenhum. Isso vai ter que acontecer. A gente sabe, por exemplo, que quando a gente recebe, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mostrar uma foto para quem não conhece, quando a gente recebe um barco de parelha, por exemplo, é um arrasto duplo, né? O pessoal que é do pescado deve conhecer, é uma loucura, gente, vem 1 milhão de espécies ao mesmo tempo. E é óbvio que nem todas as espécies que vêm vão formar uma caixa completa, entende? Então, eu vou ser obrigada a guardar uma parte, né? Por exemplo, eu recebo 5 quilos de, sei lá, cocoroca. Eu vou guardar esses 5 quilos de cocoroca. Eu não tenho pacote de 5 quilos para cocoroca. Eu só vendo cocoroca em caixa de 10 quilos. Quando eu receber um novo barco, eu vou fazer o lote, vou misturar esses 2 lotes. Claro, vou dar a validade do produto mais antigo, mas eu vou ter sim uma mistura de lote. Então, eu preciso criar um novo lote. É fácil de fazer, só que a gente precisa entender, não dá para chegar na indústria e determinar o lote que não se misture, isso não existe, né? O pescado tem essa peculiaridade.